E aí, será que ainda dá para confiar no Palmeiras? Quais times vão poupar nessa rodada? Qual o melhor capitão e qual é o atacante com mais chance de marcar gol? Vou responder todas essas dúvidas com base em dados e estatísticas e passar as melhores dicas por posição para você mitar na rodada 24 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco do canal aqui é o Cartola FC, mas futebol e fantasy game de modo geral, tá? Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E bom, esse é um vídeo de atualização, a gente já gravou um vídeo na terça-feira falando bastante sobre os confrontos. A gente teve vários jogos aí de meio de semana, né, na Libertadores, na Sul-Americana. Palmeiras foi eliminado, vários times brasileiros passaram, alguns times ficaram muito cansados, né? Tem jogos da Copa do Brasil também, então a gente vai fazer um resumão de todas essas notícias. Vamos focar bastante em cruzamento de dados, tá? Para falar quais são os jogadores que têm mais potencial de participar de gol, quais são os jogadores que têm estatísticas melhor para rodada, melhor segmento e tudo mais, e fazer aqueles favoritos, né? Então a gente vai escalar os favoritos para a rodada. É, Sem mais enrolação, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, né? Para a gente começar a falar. E lembrando que eu tinha prometido para vocês, a gente bateu a meta de likes aí, né? Que eu tinha pedido de 200 likes. Então eu vou falar para vocês a nossa Liga Mata-Mata. Então, a gente vai ter Liga Mata-Mata gratuita aí. Então lá no final do vídeo eu vou explicar para vocês como é que faz para vocês participarem, tá? Então fica até o final do vídeo para vocês poderem jogar essa liga aí, tá? Então, a gente, como eu já tinha falado, vai começar com o jogo entre Palmeiras e Cuiabá, e daí já até falando na nossa live, né? Vai começar às 4h30 a nossa live amanhã, no sábado. Live de fechamento do mercado, a gente vai até o finalzinho, vamos ter a escalação do Palmeiras e tudo mais. E foi até uma coisa que eu não falei no último vídeo, queria que vocês comentassem o que vocês acharam, né? Do Cartola ter tirado esse jogo entre Atlético Goianiense e Juventude, uma coisa que eles nunca tinham feito, né? Quero que vocês deixem nos comentários aqui o que vocês acharam, né? Mas enfim, como eu tinha falado para vocês, um pouquinho antes de poder passar as dicas de posição, falar dos scouts, lá no final a gente fazer uma análise boa sobre o capitão para a rodada, né, sobre dicas mais seguras e dicas mais ousadas. No vídeo de terça eu falei muito sobre o desempenho dos times, tá, não sei o quê, analisei cada confronto bem detalhadamente, tá? Se vocês quiserem, eu vou deixar o card para vocês conferirem aí todo esse vídeo. Aqui eu vou fazer um resumo, então, a gente teve no meio de semana, o Palmeiras foi eliminado, e a gente sabe que eliminação sempre machuca, né? O Palmeiras não jogou bem, acabou no final dando uma pressão no Botafogo, mas não fez um bom jogo com o time do Botafogo, acabou sendo eliminado. Tem que ver como é que o Palmeiras vai reagir emocionalmente. Lembrando que o Palmeiras não vai jogar no Allianz Parque, o jogo vai ser em Campinas, né? No Brinco de Ouro da Princesa. Quando o Palmeiras jogou fora do Allianz, ele teve bastante dificuldade, perdeu os 2 jogos no Brasileirão jogando na Arena Barueri, né? Então, isso é uma questão importante de a gente ficar de olho. Outras questões importantes. No meio de semana que vem, a gente tem Copa do Brasil, então o Vasco e o Atlético Paranaense vão se enfrentar pelo Brasileirão e voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil. O São Paulo e o Atlético Mineiro, que estão mais distantes agora do título brasileiro, vão se enfrentar pela Copa do Brasil também, então podem ser que poupe alguns jogadores, tá? Bahia e Flamengo jogam pela Copa do Brasil. Bahia, que agora está um pouco mais longe, talvez priorize bastante tentar buscar um título nacional aí, já que o Brasileirão ficou mais difícil, né? O Flamengo teve um jogo muito cansativo pela Libertadores, conseguiu se classificar, né? Jogando lá na altitude, o Tite até passou mal, tá internado no Rio de Janeiro. Aparentemente não é nada de grave, mas enfim, um jogo muito cansativo, então pode ser também que o Flamengo possa preservar algumas peças, tá? Acho que Juventude e Corinthians não devem poupar, não, tá? Mas enfim, a gente tem que ficar de olho nas notícias, recomendo bastante para vocês olharem aqui bastante o Joga 10 News, tá? Eles trazem bastante notícias para vocês também. E claro, na live a gente vai ter mais notícias, vamos acompanhar os setoristas aí, para a gente poder ter sem surpresas aí com as escalações, tá? É, e aí, antes de a gente, depois desse giro de notícias que eu falei aí para vocês, deixa eu fazer um resumo também com vocês, de um material que eu montei aqui, falando dos times mais favoritos para a rodada, né? Então, lá tem mais confrontos que vocês podem olhar no vídeo de terça-feira, mas aqui, ó, eu acho que o Palmeiras é favorito, tá? Palmeiras tem 50% de chance de pegar esse G contra 15 do Cuiabá, então o Palmeiras tem um potencial grande de vitória aí para a rodada. Em casa vem muito bem, só perdeu por Vitória aqui poupando. Só lembrando essa questão aí de que o time do Palmeiras vai jogar no Brinco de Ouro da Princesa, frente ao Cuiabá, que, enfim, tem uma vitória só jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, mas, enfim, também não perde muito, né? São vários empates aí, então empatou contra o Flamengo, empatou contra o Galo, empatou contra o Corinthians, é um adversário, ganhou do São Paulo, é um adversário enjoado quando joga fora de casa, tá? É,
A gente tem aqui o São Paulo também favorito, enfrentando o Vitória, né? Vitória que nos últimos jogos aí só ganhou do Palmeiras, tomou 10 gols, tá? Nos últimos jogos, é uma das piores defesas visitantes. Tem que a probabilidade do Vitória conquistar esse SG é bem baixa, então o ataque do São Paulo é bastante favorito. São Paulo pegou 4 SG nos últimos 5 jogos aí, tá? Então é bem interessante essa questão. Só tem que tomar cuidado com essa questão de poupar os jogadores. Então acho que o São Paulo é bastante favorito, tá? Outro time bastante favorito para rodada, Fortaleza, tá? Em frente ao Corinthians. Corinthians que nos últimos 3 jogos aí cedeu 3 SGs, enfrenta o Fortaleza que nos últimos 3 jogos conquistou 3 SGs, é o melhor mandante contra o pior visitante, tá? Então o Fortaleza é bastante favorito aí para a rodada. O Fortaleza já não tem jogo da Copa do Brasil, então não imagino que vai poupar, tá brigando pelo Brasileirão ali, então o Fortaleza vem super focado, né? E aí vocês veem que a probabilidade de SG 18% aqui do Corinthians, então deve tomar gols. O Fortaleza também tem um SG muito forte para a rodada, tá? Então para mim são os 3 principais favoritos. E daí a gente tem o Flamengo e o Vasco, tá? Que eu coloquei aqui como favoritos. O Vasco já é bem mais ousado, vocês veem que a probabilidade de SG já é bem mais baixa. O Atlético Paranaense é um adversário que quando joga fora de casa é forte, tá? É o quarto melhor visitante aí, então já é um SG mais ousado, mas enfim, acho que o Vasco ainda é favorito, dá para pensar num Piton, num Veguete, né? E tem o Flamengo, que, enfim, saber essa questão da escalação que vai ter, mas o time do Bragantino é o time que tem menor chance de pegar SG, ou seja, o Flamengo é o time que tem mais chance de marcar gols na rodada. Então, acho importante ter peças ofensivas do Flamengo, tá? Essa análise guia bastante quem que a gente vai escalar, tá? Então, vamos vender todo mundo aqui, começar a atualizar o nosso time, né? A gente teve várias notícias aí, e principalmente focando em cruzamento de scouts e tudo mais, tá? Lá no final, a gente vai mostrar nossa tabelinha de atacante para vocês, tá? Com o atacante que tem mais chance de participar de gol. Isso vai guiar muito nossa escolha de capitão para a rodada, tá? Então, muito importante lá no final, a gente vai mostrar isso para vocês. Vamos começar aqui com os goleiros, pessoal. E nessa rodada, eu sempre trago os atletas favoritos aí para vocês, né? Porque, enfim, claro que tem vários outros jogadores que têm potencial para rodada, né? Opa, não aparece aqui. Deixa eu ver se tirar aqui atletas favoritos, pegar nos prováveis. Claro que a gente tem vários jogadores aqui que podem ser interessantes, mas os que têm estrelinha são os que eu considero que têm mais potencial. Então, eu só coloquei 2 goleiros com estrelinha, que foram o Everton e João Ricardo, tá? Não fugiria desses dois. São 2 goleiros com muito potencial de SG. E aí, falando um pouquinho de um cruzamento de scout que eu acho interessante, eu sempre trago para vocês aqui o FD Gol, né? O que é o FD Gol? É quantas finalizações defendidas o time demora até marcar um gol, né? Então, quanto maior esse FD Gol que aparece aqui, que é essa última coluna aqui, mais potencial de defesa do goleiro tem. E aí vocês veem que aparece aqui o Corinthians com 6,5, então a gente sabe que o Corinthians é um time que imita vários goleiros sempre, tá? E aparece o Cuiabá também aqui com 4, tá? Então o Cuiabá também teria um potencial de ceder defesas legal para goleiro. Eu acho que vai ser um jogo que o Cuiabá não vai finalizar tanto, vai ficar mais retrancado lá, então acho que o João Ricardo tem um potencial de defesa um pouquinho maior, tá? De qualquer jeito, combinando o SG e esse potencial de defesa, acho que os dois estão acima. Um outro goleiro que teria um potencial de SG legal e até tem tido uma média boa em casa é o Rafael do São Paulo. Mas se a gente pegar o Vitória aqui, já é um time que o FD Gol tá mais baixo, tá? O Vitória, apesar de ter cedido alguns SGs nos últimos jogos, é um time que não finaliza muito, tá? Vocês veem que a média de defesa aqui não é tão alta e tem marcado seus golzinhos até, tá? Então, acho que o Rafael pode ser um nome interessante, mas mais ousado, tá? Eu prefiro realmente o João Ricardo e o Everton, tá? Apareceu também aqui com FD Gol alto o Fluminense, tá? Então o Everton poderia ser um nome interessante para rodada, mas assim, não acho que seja um jogo de SG para o Galo. O Galo tem tomado gols quase sempre jogando em casa, tá? Então o Everton seria um goleiro mais ousado aí, enfim, mais complicado, tá? Se eu tivesse que falar algum dos nomes, porque sempre me pedem um top 5 de goleiros, então eu acho que o Everton e o João Ricardo estão à frente. Eu prefiro um pouquinho mais o João Ricardo, inclusive vai ser o nosso goleiro aqui para a rodada, tá? Lembrando que no final da live a gente vai falar o banco de reservas também com vocês. Mas se eu tivesse que trazer um top 5, eu colocaria para vocês o Rafael do São Paulo, tá? Pensando mais no SG. Gosto do Léo Jardim do Vasco, tá? O Atlético Paranaense é um time que finaliza bastante, tá? Se a gente pegar aqui na estatística de defesa, o Atlético Paranaense, 4,3 defesas por jogo. O Léo Jardim é um goleiro que faz bastante defesas, então eu colocaria ele com um quarto goleiro. E um quinto goleiro que me agrada também para a rodada é o Rocher, tá? Então, vocês veem aqui que o número de defesas por jogo do Cruzeiro é alto, tá? Com o FD Gol não é tão alto assim, mas enfim, tá ali para cima, então poderia ser um goleiro interessante, tá? Então, top 5 ali com João Ricardo, o Everton do Palmeiras, tá? Rafael do São Paulo, Léo Jardim e Rocheta. Para mim, esse é o top 5 de goleiros. Pensando no cruzamento de scouts, a gente foi com João Ricardo aqui no nosso gol, tá? Vamos aqui para lateral, pessoal.
E daí aqui na lateral, eu quero trazer bastante para vocês a estatística do Cartola FC Brasil, tá? Então, os laterais que eu trouxe aqui de interessantes, o Giai é um cara que eu não vou deixar de fora do meu time de jeito nenhum, pelo que ele vem conquistado, tá uma média de 6,10. Sem SG, ele ainda não conquistou SG, mesmo assim, 8,40, 5,60 e 4,30, então o Giai vai estar no meu time de qualquer jeito. Claro, a não ser que ele seja poupado, né? A não ser que ele não vá para o jogo, mas a gente vai ter a escalação do Palmeiras. Mas minha dúvida é o segundo lateral aqui para a rodada. Então vamos ver se agora está funcionando aqui. Não está aparecendo direito, né? Mas enfim. Os laterais favoritos que eu trouxe aqui para vocês são o William do Cruzeiro, o Wellington do São Paulo, o Lucas Piton do Vasco e o Vanderlan ou o Caio Paulista, né? O Caio Paulista que está provável aqui no Cartola FC Brasil, né? Mas a gente vai ter a escalação. Eu já vou explicar para vocês com base no Cartola FC Brasil, tá? Então por enquanto está o Caio Paulista, mas vou filtrar justamente aqui, ó. Então vou puxar aqui para vocês o Vanderlan está provável aqui, mas depois a gente fala do Caio Paulista, tá? Vamos filtrar aqui para vocês olharem o Wellington do São Paulo, o William do Cruzeiro e o Lucas Piton do Vasco, tá? Então, essa é a minha dúvida entre esses 4 jogadores para a gente fechar a lateral. Juntando com o GI, a gente forma o nosso top 5 aí para a rodada, tá? Então, começando aqui pelo Vanderlan, o Caio Paulista seria um cara parecido, tá? Nenhum dos dois tem gerado muita média básica, mas por que eu acho que são interessantes? Pelo que o time do Cuiabá tem cedido para a lateral esquerda. Tá? Então, o Rubens, no último jogo, conseguiu 6 desarmes de 8,3. Aqui o PK, lateral do Vitória, conseguiu SG mais 3 desarmes. Aqui o Ayrton Lucas conseguiu dar uma assistência. Aqui o Hugo conseguiu 5,1 de média básica. Matheus Bidu fez gol. O Wellington conseguiu muita média básica. Então, o time do Cuiabá tem cedido muito ponto para o lateral esquerdo. Mais de 7 pontos para o lateral esquerdo nos últimos 5 jogos. Né? Então, uma aposta interessante para vocês, por exemplo, para quem não for com um zagueiro do Palmeiras, seria, por exemplo, dobrar essa lateral do Palmeiras com Giai e Vanderlan ou Caio Paulista. Lembrando, tanto o Vanderlan como o Caio Paulista são laterais ofensivos, mas não têm gerado muita média básica, tá? Mas são 2 laterais interessantes. Um outro lateral que me agrada bastante, que eu acho que é até um pouco mais seguro, é o Wellington. Por quê? São Paulo tem um potencial de SG legal. Se vocês olharem ali na estatística, é o time que tem a maior probabilidade de SG, com 52%, tá? O Wellington vem tendo uma média básica excelente quando joga em casa. Se a gente pegar os últimos 4 jogos aqui que ele foi titular, é uma média de quase mais de 6 pontos, né? Então tem voado baixo jogando em casa. E a gente sabe que o Vitória também é um time que cede bastante ponto para o lateral esquerdo, tá? Então, Luciano Juba fez 16,2. Aqui o Caio Paulista e o Vanderlan não mandaram tão bem, né? Porque eu falei, não são jogadores que têm rendido muito ponto aí, mas aqui o Reinaldo fez 14,8, né? Aqui o Hugo também conseguiu uma pontuaçãozinha legal. Então, lateral esquerdo contra o Vitória tendo muito bem. Então, eu acho que o Wellington é um nome muito forte, tá? Eu tô bem na dúvida entre o Wellington e um lateral do Palmeiras. Para falar a verdade, é a minha principal dúvida. Mas para quem quiser buscar um nome um pouquinho mais diferente, o William do Cruzeiro pode ser um nome legal. Ele vai enfrentar aqui o Wellington do Wesley do Internacional, que é um cara que perde muita posse de bola. Isso se confirma aqui no Cartola FC Brasil. Se vocês olharem aqui, ó, o Léo Godoy não foi tão bem, mas a gente sabe que ele é um lateral que não é muito bom de desarmes. Mas o Giai, 5,6 de média básica. Aqui o Paulo Henrique conseguiu 3 desarmes. Aqui o Mariano, 3 desarmes. O Mateuzinho, 4 desarmes. Então, o time do Inter tem cedido muito desarme para lateral direito, tá? E o William Mito de Cartola pode ser um cara interessante aí para apostar na rodada, tá? A gente tem o Lucas Piton. O cedimento do Atlético Paranaense não é lá aquelas coisas, apesar de que o Ramon acabou indo bem aqui nos desarmes, mas é principalmente pelo que o Piton tem conquistado, tá? Tem conquistado. Então, 17 contra o Corinthians, 8 contra o time do Fortaleza, 8,9 contra o time do Botafogo, 5,6 contra o São Paulo. Então, tanto com participação em gol, assistência, mas também com média básica, tá? Então, o Piton também é um cara bastante interessante para rodada, tá? Como eu tenho medo de o Piton não jogar, o jogo é só na segunda-feira, a gente não vai ter informação, e o William joga fora de casa, então tem um potencial de SG um pouco mais baixo, eu fico bem mais na dúvida aqui entre um nome do Palmeiras ou o Wellington do São Paulo, tá? Por enquanto, eu vou com o Wellington no meu time, tá? Pensando que o São Paulo tem um potencial de SG um pouco mais forte do que o Palmeiras, né? E o Caio Paulista e o Vanderlan não têm jogado tão bem assim, eu vou optar pelo Wellington por enquanto, tá? Mas enfim, a gente na live vai falar um pouquinho mais dessas dúvidas, vamos ver se a gente não faz uma apostinha aí mais ousada no Vanderlan, tá? Ou no Caio Paulista. No vídeo até de terça-feira eu tinha colocado o Vanderlan no time, mas depois de olhar as estatísticas que ele tem conquistado, fiquei mais pé atrás e acabei optando pelo Wellington, tá? É uma dúvida grande que eu tô aqui na rodada. Vindo aqui pra zaga, pessoal, o primeiro nome que eu não vou deixar de fora é o Arboleda, tá? Eu vi muita gente falando que ele pode ser poupado, porque tem um jogo da Copa do Brasil e tudo mais, enfim.
Por enquanto, a gente não tem certeza se ele vai ser poupado ou não. Se ele não for poupado, tem que estar no time de vocês, tá? A média do Arboleda em casa é impressionante, tá? Média de 5,02 em casa para zagueiro é uma coisa impressionante. É um cara que vai bem na bola aérea, é um cara que vai bem nos desarmes, tá? Então, vai ser uma aposta que eu vou fazer, dobrar o São Paulo, tem o melhor potencial de SG. Os dois são os dois jogadores que entregam média básica, então eu não abro mão dessa dobra aqui, tá? A segunda vaga de zagueiro, eu já acho que está bastante em aberto aqui, tá? Tem várias opções que vocês podem optar. Quais são os jogadores que eu trouxe como favoritos aí para a rodada? Eu trouxe o Murilo do Palmeiras, tá? Trouxe aqui para vocês os laterais os zagueiros do Fortaleza. Eu coloquei o Brito, só que ele não está provável. Deixa eu até tirar dos prováveis aqui. Tirar dos prováveis. Então, trouxe o Murilo, trouxe o Léo Ortiz do Flamengo e trouxe o Brites do Fortaleza, tá? Aqui, Brites do Fortaleza. Então, você tem duas alternativas, tá? Uma dessas alternativas é você fazer o seguinte: vou pensar num jogador que tem mais potencial de desarme, tá? Então, o jogador que teria mais potencial de desarme seria o Brits aqui, tá? O Corinthians é um dos times que tem mais cedido desarmes para zagueiro nos últimos jogos. Se a gente lembrar ali com o time do Fluminense, o Thiago Silva conseguiu um desarme e o Inácio conseguiu 5 desarmes, tá? Então, o Corinthians tem cedido bastante ponto para zagueiro mesmo. Aliás, deixa eu mostrar para vocês aqui no nosso dashboard que a gente manda para os sócios, tá? Então, se a gente filtrar aqui, ó, zagueiros, visitante, vamos ver os times que mais cedem. O que mais cede é o Fluminense, tá? Então, vocês poderiam até pensar no Júnior Alonso. O segundo que mais cede é o Corinthians, tá? Então, vocês poderiam pensar. O terceiro, o Atlético Paranaense. Então, daí até vai pensar ali num Léo Pelé, que tem conquistado boas pontuações, tá? Se a gente olhar aqui análise de jogadores, ó, vamos filtrar aqui zagueiros, análise de jogadores, zagueiros, vamos filtrar melhor média, vamos tirar dos prováveis, porque tem alguns jogadores que não têm dos prováveis, tá? Então, vocês veem aqui que tem vários jogadores que têm poucos jogos, né? Mas os jogadores que têm mais jogos com melhor média, vamos pegar aqui os últimos 10 jogos para a gente ter um recorte mais específico. Vocês vão ver que vai aparecer o Thiago Silva ali, que tem conquistado muita média básica. Depois aparece o Brits, voando baixo aqui também, tá? Aparece o Arboleda, também interessante aqui para a rodada, tá? Então, como eu falei para vocês, por esse cruzamento do Corinthians está cedendo bastante ponto para zagueiro e o Brits está conquistando, eu gosto muito do Brits para a rodada, tá? Mas poderiam pensar numa outra estratégia, que seria escalar um jogador pensando na bola aérea, tá? Então, aqui no Football Reference, que é um site que eu recomendo bastante para vocês, então digitem aí depois FBref, tá? E aí aqui em tipos de passes de equipe, é só descer lá. Vocês têm os times que têm mais conquistado gol de cabeça, os times que têm mais conquistado gol de finalização de bola parada. E aqui, interessante, tem os adversários, tá? Então, os adversários que têm mais sofrido finalização de bola parada são o Corinthians, então vocês podem pensar de novo no Brits, tá? Depois aparece aqui o quinto que mais sofre é o Fortaleza, ó, é o Vitória, tá? E vocês podem ver também aqui, não, aqui é tipo de passe, aqui é gols de equipe e criação de chutes. Aqui, ó, os times que mais sofrem gol de bola parada. Tem o Corinthians aqui, o quinto é o Vitória, tá? E mais sofrem gols, vamos ver, deixa eu filtrar aqui para vocês. Ó, Corinthians, o Vitória aparece aqui, e gols, aparece vários times empatados com 5 gols sofridos de bola parada, entre eles o Vitória, tá? Então, vocês podem pensar, por exemplo, no Murilo, que é um cara bom de bola parada também, tá? Enfim, tem essas duas opções e ainda tem o Léo Ortiz, tá? Que vai jogar como volante, é um cara desarmador também. Eu tô bastante em dúvida, tá? Por enquanto, pelo que o time do Vitória tem tomado gol de bola parada, eu tô optando pelo Murilo aqui no meu time, tá? Então, dobrei a zaga do Palmeiras, dobrei a zaga do São Paulo, coloquei o João Ricardo aqui no nosso gol, tá? E a gente cerca aqui os 3 principais dias para a rodada, tá? De técnico, pessoal, vocês poderiam pensar na Abel Ferreira, acho que é o principal técnico para a rodada, mas daí a gente estaria triplicando o Palmeiras, o que me dá um pouco de medo. Vocês poderiam pensar também no Zubeldia, que é um técnico bastante favorito para a rodada, mas a gente estaria triplicando o São Paulo. E o que eu vou fazer pensando nesses técnicos favoritos, ir com o Juan Voivoda, tá? Então, eu acho também o Fortaleza é bastante favorito para a rodada. A gente faz uma dobrinha do Fortaleza e fica com uma dobra de cada um dos principais CGs. É uma estratégia que me agrada bastante para a rodada. Por enquanto, nosso sistema defensivo vai desse jeito aqui, tá? Para mim, são os 3 principais. Vocês poderiam pensar ali no Tite ou no técnico do Vasco, que são outros técnicos favoritos para a rodada. Mas, por enquanto, estamos escalados assim, tá? E vamos agora finalmente para o meio e ataque. Indo para o meio aqui, eu vi muita gente me pedindo depois para mostrar nossa tabelinha de meias, né? E não a tabelinha de atacantes. Então vamos fazer um combinado assim? Vou colocar uma outra meta de like nesse vídeo aqui, tá um pouquinho mais alta, tá? Então
250 likes nesse vídeo aqui. Se bater 250 lives, amanhã na live, tá? Que a gente vai ter lá no canal, começando a partir das 4h30, eu mostro para vocês a nossa tabelinha de meias também, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho de atacantes com probabilidade de participar de gol, então eu mostro também a de meias. Então, like aí e se inscreva no canal, tá? Fiquei muito feliz. No último vídeo aí a gente passou dos 3.800 inscritos. Estamos com aquela meta de chegar até os 5.000 inscritos. Então, dá aquela moral, se inscreve no canal. Segue a gente também no Instagram, tá? Eu tenho postado bastante conteúdo. Por exemplo, esse dos favoritos aí, eu postei ali no Instagram, tá? Postei também das unanimidades para rodada. Vai ter card falando também de aposta, tá? Então, sigam a gente no Instagram que a gente tem postado bastante coisa. E antes de terminar a enrolação aqui, poder falar dos meios de campo, hoje eu vou participar da live, falei para vocês, do canal especialista, tá? Do Herbert lá. Então, se eu não me engano, começa a partir das 5h45, né? Mas ele postou vídeo ali, tá? Então, fiquei muito feliz de ser convidado de novo falando, né? Canal com mais de 10.000 inscritos aí, o cara é brabo demais. Então, acompanha a live lá a partir das 5h45, canal especialista, tá? Vai ser bem bacana. Enfim, sem mais enrolações, vamos partir aqui para os meios de campo, tá? Então, pessoal, de cara, a gente já tem 2 meias que estão aparecendo entre os favoritos aqui para mim, que são 2 unanimidades, tá? Que são Lucas Moura e De La Cruz, e eu vou explicar por que são 2 unanimidades para a rodada, olhando o cruzamento de scout aqui no Cartola FC Brasil e olhando o nosso dashboard também, tá? Então, primeira coisa, eu vou tirar dos prováveis para falar um pouquinho do De La Cruz, tá? Então, vamos filtrar aqui o De La Cruz e vamos filtrar o Arrascaeta. Pô, o que tem a ver o Arrascaeta com o De La Cruz? Vocês já vão entender, tá? Então vamos ver aqui, o Arrasca, ele no começo do campeonato ele não participou, por exemplo, aqui ele entrou no segundo tempo, aqui no segundo tempo, aqui também no segundo tempo. O primeiro jogo que ele jogou um pouco mais foi contra o time do Vasco, tá? Que ele fez 22,5. E a partir daí ele começou a jogar mais, tá? E o interessante é que o De La Cruz, sem o Arrascaeta, vinha fazendo uma função mais de meio avançado, tá? De meio armador ali no time, tá? E aí se vocês verem, por exemplo, aqui com o time do Atlético Goianiense, 12,9. Aqui ele também entrou no segundo tempo, mas aqui contra o Bragantino, 14,6. Contra o São Paulo, 20,7. Nesse período sem o Arrasca, o De La Cruz se tornou o melhor meio do campeonato, aliás, o melhor jogador do campeonato. Ele vinha conseguindo ótimas pontuações porque ele pisava mais na área, tá? Ele tinha 2 gols e 2 assistências em praticamente 6 jogos, tá? Depois que o Arrasca voltou, depois da Copa América, vocês veem que, além de não participar mais de gol, ele quase não teve mais finalização, porque ele começou a jogar mais recuado. Por exemplo, nesse jogo aqui contra o Vasco, contra o Corinthians, que ele não participou de gol, mesmo assim ele conseguiu várias finalizações, tá? Porque estava jogando mais perto da área. E com o Arrasca machucado, a tendência, a gente tem que ficar de olho nas informações, é que o De La Cruz faça essa função de meia mais adiantado. Vamos ficar de olho nas informações. Se ele realmente for fazer essa função, se ele for para o jogo, é unanimidade e adianto que é uma opção excelente de capitão para a rodada, tá? Gosto muito mesmo do De La Cruz aqui jogando, tá? Enfim, por enquanto vai estar no meu time, a gente vai ficar de olho na notícia, lembrando que daqui a pouquinho vamos escalar o banco de reservas, que é muito importante, tá? E o outro cara que eu não abro mão aqui de escalar no nosso time é o Lucas, tá? Por quê? Vamos filtrar aqui pelos meias, o nosso dashboard aqui, falando um pouquinho mais de cruzamento de scout, e vamos filtrar meias mandantes, tá? Vamos filtrar aqui os prováveis, e vocês vão ver que o jogador que tem a melhor média jogando como mandante de meias é justamente o Lucas Moura com 8,38 e uma incrível média básica de 4,3, tá? Aparece também o De La Cruz aqui, Pochettino, Veiga, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, por esse fato do Lucas Moura, por ele ter o pênalti também, o Vitória tá muito mal, como eu falei pra vocês, é um dos times que mais toma gol aí, jogando como visitante. Nos últimos 5 jogos tomou 10 gols. A gente vai escalar o Lucas Moura, pra mim são 2 nomes que eu não abro mão, tá? E a terceira vaga de meio de campo, eu acho que tá bastante em aberto. Pô, bastante em aberto nada, tem que ser o Veiga é monstro, tudo mais. É verdade, pessoal, se vocês olharem ali de novo, aparece o Veiga aqui como o sexto melhor meia jogando em casa, tá? Mas, como eu falei para vocês, o Palmeiras não vai jogar no Allianz Parque, tá? E se a gente filtrar aqui o Veiga, e eu vou falar para vocês, para mim, os 3 caras para você fechar o time de vocês, o nosso top 5 de mesa é Veiga, Pochettino e Gustavo Scarpa, tá? O Scarpa tá em dúvida até aqui no Cartola, tá? Mas enfim, o que eu ia falar do Veiga aqui para vocês? Então, assim, o Veiga, nos jogos que ele jogou fora do Allianz Parque, então ele fez menos 0,1, 3,7, ele fez um jogo horrível contra o Botafogo, tá? Até vi palmeirense pedindo que ele fosse pro banco, tá? Porque ele fez um jogo horroroso. Aliás, o Palmeiras até melhorou ali depois que ele saiu, né? Então, quem sabe não entra ali um Maurício, um Romo, não acho que seria loucura, tá? Ele realmente tem feito jogos muito ruins aí, os últimos jogos do Veiga não têm sido bons, tá? Apesar de ele estar indo bem aqui no Cartola, ele não tem feito bons jogos. E fora do Allianz ele costuma se complicar ainda mais.
Então eu não acho loucura você fazer. Eu acho que ele é o meia mais seguro para quem tá liderando as ligas. Eu acho que ele é um nome principal aí para rodada, mas eu não acho loucura, por exemplo, você tirar o Veiga para ir ou para um Pochettino ou, por exemplo, para um Gustavo Scarpa, tá? Então, por exemplo, Pochettino, pessoal, é o líder de assistência. Se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, no SofaScore, que é um site que eu recomendo bastante para vocês, ó, líder de assistência, Pochettino, Pedro, Gustavo Scarpa e William. Jogadores que mais criam chance de assistência, ó, Garro, Scarpa, Piton, e vai aparecer daqui mais para baixo o Pochettino também. Chances criadas também, então, e olha isso, olha o que o Pochettino tem gerado em casa, ó, 10.6, 9.1, 8.2, 9.2, e o Corinthians tem cedido também bons pontos para meia, tá? Então, me agrada o Pochettino e me agrada também o Gustavo Scarpa, tá? Scarpa que tem gerado até bastante média base nos últimos jogos, não tem participado tanto de gol, por isso que eu prefiro um pouquinho mais o Pochettino, e ainda mais se o Fluminense for com o Thiago Silva, né, que ainda não tomou gol, monstro demais, né? Eu acho que poderia ser uma aposta no Pochettino e no Scarpa. Eu gosto mais do Pochettino, vai ser minha terceira vaga aqui no meio de campo, tá? Como eu falei para vocês, Veiguinha também seria uma opção excelente aí para rodada. Para mim são top 5 de meias para rodada, tá? E finalmente, vamos aqui para o nosso ataque, tá? Então a gente vai mostrar nossa tabelinha de atacantes. Só não se esqueçam de deixar o like aí, se inscrever no canal. E depois a gente fala dos capitães e escalar nosso banco de reserva, tá? Então, falando aqui dos nossos atacantes, tá? Eu vou falar aqui dos atacantes favoritos depois para vocês. Mas quero compartilhar com vocês a nossa tabelinha de atacantes aqui, tá, pessoal? O que é essa tabelinha de atacantes? É um material que eu mando para o sócio, então quem quiser virar sócio também, a gente está com vaga aberta para o segundo turno. Menos de R$ 50 você pode virar sócio e vai ter acesso a essa tabelinha de atacantes. Tem a de meias, tem a de laterais, zagueiros, goleiros, tem aquele dashboard que eu estava mostrando para vocês, tem times exclusivos, grupo no WhatsApp. Então, vou deixar o link para vocês aqui, tá? Tem também o grupo de WhatsApp gratuito também, se vocês quiserem olhar, primeiro comentário fixado aí, tá? Vai ter também liga exclusiva para os sócios. Eu vou deixar a liga mata-mata também para os inscritos aqui aberta, mas tem liga exclusiva também para os sócios que vai começar nessa rodada aqui de mata-mata. Então, quem quiser virar sócio vale bastante a pena, tá? Mas enfim, a gente monta uma probabilidade de participar de gol com base no algoritmo de finalização defendida, do que o adversário tem cedido e tudo mais, tá? É um material bem legal. Tem média cedida no mando, tem a média que o jogador tem conquistado, mínimo para valorizar, média geral, enfim. É um material bem bacana, tá? Se a gente olhar o jogador, como eu tinha prometido para vocês que eu ia falar, o jogador com maior probabilidade de participar de gol é o Veguete, tá? Veguete, que nos últimos jogos como mandante está com média de 9,03, tem criado muita chance. E nos últimos 4 jogos do Atlético Paranaense jogando como visitante, ele tomou 4 gols de atacante, tá? Então, o primeiro nome que eu vou escalar no meu time, não vou deixar de fora de jeito nenhum, é o Veguetão da massa aqui, tá? Acho que não dá para deixar de fora aqui, tá? O segundo jogador com maior probabilidade de participar de gol é o Caleri, tá? Com 53% de chance de participar de gol. O time do Vitória é o segundo time que mais cede pontos para atacante, 4 pontos cedidos aí nos últimos jogos, tá? Qual que é o problema do Veguete e que vai fazer com que eu não escale ele, tá? Eu acho que o Veguete é um nome excelente para rodada, é um cara bastante seguro. Não vou escalar ele porque a média do Veguete não tá lá aquelas coisas, tá? 5 pontos de média. E o Veguete não tem gerado também muita média básica, tá? Isso me preocupa bastante aí, tá? Mas é um cara excelente. Quem que me agrada muito, que eu tô pensando em fechar? Os nomes do Palmeiras, tá? E o nome do Flamengo. Por que o nome do Flamengo? O time do Bragantino é o time que mais cede pontos para atacante nos últimos jogos aí, tá? Nos últimos 5 jogos que o Bragantino fez como visitante, em todos ele tomou gol de atacante, tá? Então, eu tinha falado do Bruno Henrique, aliás, escalei ele no último jogo, só que infelizmente agora, o Bruno Henrique, se vocês olharem aqui no Joga 10 Rios, ficou como. Primeiro que ele ficou como dúvida, e depois que ele ficou como dúvida aqui na ponta, tá? E eu gostaria mais do Bruno Henrique jogando como atacante, tá? Então, preferi ele assim. Vamos ver. Se, por exemplo, o Veneca Zagrande soltar a escalação com o Bruno Henrique como centroavante, alguma coisa assim, daí eu já acho que é bastante forte. Jogando como ponta, se for para escalar um ponta do Flamengo, eu prefiro até mais aqui, ó, o que eu coloquei como alternativa aqui, o Luiz Araújo, tá? Tá com uma probabilidade de participar de gol parecida, tem uma média melhor do que a do Bruno Henrique e uma média básica melhor do que a do Bruno Henrique, tá? E vamos ficar de olho também que o Flamengo contratou o Michael e quando ele tá feio, esquece, tá? Ele tava jogando lá na Arábia Saudita, tá? Então, quem sabe ele não estreia aí já, né? O Flamengo tá precisando de jogador, vários desfalques aí, teve um jogo cansativo. Quem sabe o Michel não estreia e se ele estrear, ó, se o Michel for pro jogo, ele vai estar no meu time, já adianto para vocês, tá? Baita nome para rodada. Enfim, eu gostaria muito de escalar o nome do Flamengo, como a gente tem todas essas dúvidas aí e tudo mais, não vou escalar o nome do Flamengo. E o que eu tô pensando agora, minha dúvida que eu fiquei eu tenho uma dúvida. Primeiro, eu vou ter o nome do Palmeiras, tá? E aí, como o Flávio Lopes está com uma probabilidade de participar de gol maior de 50%,
e tá com uma média excelente nos últimos jogos, tá voando baixo o Flaquito. Se vocês olharem aqui no cartão, no SofaScore, ó, XG, aparece aqui Pedro Veguete, mas aparece o Flaquito Lopes. Se a gente olhar aqui, jogadores com mais finalizações por partida, aparece Hulk, Veguete, aparece o Bolacier, aparece o Flaco Lopes também. Então, tá vivendo um momento iluminado. Então, o Flaco Lopes eu não deixo de fora no meu time. Minha dúvida aqui no ataque, pessoal, é a seguinte. Eu vou dobrar o Palmeiras com o Estevão, tá? Se vocês olharem aqui nossa tabelinha de atacantes, tá com 47% de chance de participar de gol, média de 7,3 e tá com média básica de 1,55, mas ele tem sido muito banco, né? A gente sabe que o Estevão é um cara muito bom de média básica. Ou ir com o Lucero, tá? Que tá com 46% de chance de participar de gol, média de 4,38, então o Lucero deu uma queda nos últimos jogos, mas a gente sabe que ele gosta de marcar gol contra o Corinthians, tá? Ou então ir com o Bolacier, tá? Que tá com média de 9,23, média básica de 3,23 e 44% de chance de participar de gol. A gente sabe que o Grêmio tem tomado gol de todo mundo, tá? Então, eu tô bastante com essa dúvida, tá? De fechar aqui ou com o Bolacier, ou com o Estevão, ou com o Lucero, tá? E por enquanto, como a gente não tá com Veiga aqui, eu vou fazer uma apostinha e vou fechar o nosso time com uma dobra do Palmeiras com o Estevão e o Flaco Lopes, tá? Mas o Bolacier seria uma opção excelente aí para rodada, tá? Então, esse é o nosso ataque. Eu tô com uma dúvida aqui nessa última vaga do ataque, tô com uma dúvida nessa última vaga do meio, nessa zaga aqui e nessa lateral, tá? São minhas principais dúvidas pra gente fechar o time lá na nossa live, tá? E agora falando do capitão, eu falei pra vocês que ia falar do melhor capitão pra rodada, tá? Então, é o seguinte, pensando na probabilidade de participar de gol, meu capitão para rodada seria o Veguete, tá? Acho que seria o melhor capitão. Qual que é o meu medo? O Vasco vai priorizar a Copa do Brasil, porque está em 10º no Brasileirão, então não está correndo mais se rebaixado. Também não vai chegar ali no ganhar o título brasileiro. Tá mais fácil chegar na Libertadores pela Copa do Brasil e seria a oportunidade de Vasco conseguir um título, tá? Então, eu não ficaria surpreso se, por exemplo, o Veguete fosse poupado. Então, isso é um medo que eu tenho, tá? Por isso que eu não vou escalar o Veguete de capitão, a gente não vai ter notícia, o jogo é só na segunda-feira, tá? Por isso que eu não vou escalar ele de capitão, apesar das estatísticas apontarem muito para ele, tá? Um outro nome que me agrada muito de capitão seria o De La Cruz, como eu falei para vocês, tá? De La Cruz, com o Flamengo tendo uma probabilidade de participar de gol muito alta, tá? Ele fazendo essa função de mais meio armador seria muito interessante. De novo, o que preocupa? O fato de que o Flamengo pode poupar alguns jogadores, tá? Então isso tem me preocupado bastante mesmo. Por isso que eu também não vou escalar o De La Cruz de capitão. Diante dessas notícias, o time que a gente tem certeza que a gente vai ter escalação, a gente vai priorizar totalmente brasileiro, vai buscar o título incessante, é o Palmeiras, tá? E eu fico na dúvida de escalar o Flaco Lopes ou o Estevão, tá? Pensando nas estatísticas e pensando na probabilidade de participar de gol, vocês veem que o Flaco Lopes está com 50% contra 47% do Estevão. Ele realmente tem tido muita chance, está muito forte na bola aérea, tá? E ele tem gerado mais média básica até nos últimos jogos do que a gente tem esperado com um centroavante, tá? Tem finalizado bastante. Então, por enquanto, por essa questão das estatísticas, probabilidade de participar de gol e certeza de que vai para o jogo, a gente vai escalar o Flaquito de capitão, tá? Mas como eu falei para vocês, se por acaso a gente tiver confirmação de que o Veguete vai para o jogo, o De La Cruz vai para o jogo, talvez eu mude aqui para eles, tá? Então, por enquanto, para mim, o melhor capitão é o Flaco Lopes, mas tudo dependendo das notícias aí, tá? Então é isso, pessoal. Agora a gente vai falar o banco de reservas e depois eu vou mostrar para vocês ali. Aliás, deixa eu mostrar primeiro a nossa liga, né, de mata-mata e depois eu escalo o nosso banco de reservas, tá? Então, competições aqui. Como é que você faz para participar da nossa liga mata-mata, tá? Então, Liga Mata-Mata chama Copa do Brasil do Cartodados, tá? É uma liga que eu preciso convidar a galera. Então, o que você faz para participar da nossa liga? Manda aqui nos comentários, tá? O nome do seu time. Então, por exemplo, manda aí, escreve e coloca o seu nome também, tá? Daí eu vou pegar e vou mandar o convite aqui e é só você aceitar, tá? A gente vai deixar 32 vagas disponíveis, tá? Para participar da nossa liga mata-mata aí. Se por acaso tiver muito comentário, muita gente querendo participar, eu vou divulgar também no Instagram, Liga Mata-Mata, daí a gente abre mais uma liga, tá? Talvez com 16, porque daí acho que mais 32, acho que não sei se a gente vai ter tanta gente para participar. Mas deixa aqui nos comentários o nome do seu time, que eu vou mandar o convite para vocês poderem participar, tá? E é isso, é simples, é bem fácil de participar. Eu não sei ainda se vai ter alguma premiação, vou pensar ao longo do negócio, porque vai ser gratuito, então gasta, né, para poder fazer uma premiação, mas eu vou pensar se a gente consegue fazer alguma premiação maneirinha para vocês, tá? Mas é isso, manda o nome do seu time aí, depois eu deixo eu mando o convite para vocês, tá? Bem simples como é que vocês participam da liga, tá?
E agora, deixa eu escalar o nosso banco de reservas, que é muito importante, né? Porque tem sido uma coisa fundamental, né? Os times têm poupado bastante. Então, nosso goleiro reserva aqui, a gente vai com o Rafael do São Paulo. A gente pode fazer o hack, eu tenho um pouco de medo de fazer hack, porque até goleiro tem sido poupado, mas a princípio eu tô querendo fazer o hack com o João Ricardo, acho que ele vai pro jogo sim. A gente confirma amanhã na live, tá? Lateral reserva pro Giai, a gente tem o Lucas Piton, né, que é bastante interessante. Escalar o Vanderlan de reserva não faz muito sentido, né? Porque a gente vai ter escalação do Palmeiras. Pode até ser que ele seja poupado. Bom, por enquanto eu vou com o Piton, apesar de que o Piton pode ser poupado, né? Vamos com. Um cara interessante é o Claudinho também. Por enquanto vamos com o Vanderlan, que é um cara que me agrada bastante para a rodada também, tá? A gente vai ter a certeza se ele vai para o jogo ou não. Na pior das hipóteses, a gente coloca ali o Caio Paulista na reserva, né? Para caso o Wellington seja poupado, né? Na zagueiro reserva aqui, a gente pode colocar o Brits, né? O Brits, ele nem tá provável, né, na verdade, o Brits. Pode colocar o Vitor Reis também. Vamos com o Vitor Reis. Caso o Murilo seja poupado ou o Arboleda. Poderia colocar também um zagueiro de São Paulo ali na reserva, tá? Seria interessante. Meia reserva aqui para o Pochettino. A gente não tem nenhum dos 5 principais, né? Um cara que me agrada poderia ser o Ayrton Rato, interessante aqui enfrentando o Vitória, seria um cara interessante. De olho nesse Gabriel Carvalho, tá? É um cara interessante para a rodada também. A gente tem o Pikachu, tá? Que gosta de fazer gol no Corinthians, também é um reserva interessante para a rodada. Os nomes do Grêmio também são interessantes, tá? O Vidia Sante ou o Monsalve, tá? Até os nomes do Bahia, o Botafogo tem cedido bastante design para zagueiro. Um cara que me agrada bastante, a gente pode ir com o Pikachu, tá? Pensando nessa probabilidade de participar de gol para a rodada, tá? E atacante reserva aqui para o Estevão, a gente pode colocar o Rony, né? O Rony que entrou muito bem, mudou o jogo na Libertadores lá, né? É um cara interessante para a rodada. A gente tem o Igor Jesus, que está vendo um ótimo momento aí, né? Tem o próprio Carlinhos do Flamengo, né? Se for para o jogo ali. Por enquanto, vamos colocar como na reserva aqui o Rony, né? Ele. Putz, pior que aí se o Veguete for poupado, a gente estaria triplicando o Palmeiras, né? Não vamos com o Rony, não. Vamos escalar na reserva com o Igor Jesus, tá vendo um ótimo momento o Igor Jesus? Vamos colocar ele no nosso banco de reservas aqui, tá? Eu acho que o jogo tende a ser de gols entre Bahia e Botafogo e o Kamehameha tá vendo um momento zaço, tá? Então, time escalado aí pra rodada, pessoal. Lembrando que na live a gente pode fazer algumas mudanças aí. E é isso, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, siga a gente no Instagram também, like no vídeo. E é isso. Até a próxima. Falou!